Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Enquanto você aplaude, diga palavras de adoração. Você veio nesta noite para cultuar e adorar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Quem veio para receber uma palavra de Deus, dá um glória a Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus? Amém. Eu quero ouvir a voz de Deus falando ao meu e ao seu coração. Hoje eu quero ser impactado por essa palavra. Ou na verdade eu posso dizer para você que eu não vou ser impactado, já sou impactado por aquilo que eu tenho meditado hoje. Esse livro que é um desafio para nós falar, pregar sobre Romanos, mas na verdade não é só pregar sobre Romanos, é pregar sobre a vida de um homem. E que tem essa história. Eu falei para a equipe de evangelismo, que nós levantamos, eu falei assim, gente, vocês precisam ouvir o que é Romanos, ouvir a vida de Paulo, porque se nós queremos ser evangelista, está aí um homem que foi um grande evangelista, um grande apóstolo, um grande servo de Deus, e eu estou dentro da igreja, e eu creio que cada um de nós, cada um no nosso nível, e vamos crescer cada vez mais nos nossos níveis, mas nós queremos ser homens e mulheres de Deus. Eu quero crer nisso. Se você quer ser esse grande homem e mulher de Deus, então preciso de grandes referenciais. Muitas vezes hoje nós vemos pessoas que deram certo como coach, temos pessoas que deram certo como apresentadores, pessoas que deram certo como empresários e se tornaram exemplos para nós. E sempre nós procuraremos ouvir pessoas que têm coisas que nos acrescentam. Uma vez ouvi de uma pessoa em uma palestra e eu achei interessante. Se você é o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Você tem que estar na mesa onde você aprende. Você tem que estar na mesa para você ter mais conhecimento, não somente você dar, mas você ter pessoas ao seu lado que são referenciais para você crescer. Você precisa estabelecer um padrão para você seguir e falar, eu tenho um referencial para seguir. Às vezes, esse é o grande problema. Você pode ver que muitas vezes dentro de casa, às vezes o pai, às vezes a mãe, são os grandes referenciais e os filhos não seguem. Ou às vezes os filhos procuram referenciais fora de casa porque não conseguem ver dentro de casa N situações. Mas uma coisa também nós aprendemos. Todas as pessoas, se não encontrar num lugar, ela vai procurar em outro lugar. Mas o problema é o tipo de referencial que a gente busca. Porque a gente vai buscar referencial daquilo que nós queremos ser. Sim ou não? Eu creio nisso. A vida é assim. Psicologicamente, o meio que a gente vive, primeiro é a família. É o primeiro lugar que a gente vai procurar. E depois nós vamos sair para fora de casa. Às vezes em casa se encontra um amigo, você não procura amigo fora. Às vezes quando encontra dentro, procura fora. Às vezes encontra um bom amigo, às vezes encontra um mau amigo. Mas estar na igreja é olhar justamente por esse prisma. Eu preciso procurar referenciais. Eu não estou falando referenciais de pessoas perfeitas, porque nós não vamos encontrar na Bíblia. O único perfeito foi Cristo. Fora isso, os homens foram imperfeitos. Mas se existe um homem que nos ensina o que é transformação de vida, o que é mudança e o que é poder de resiliência, é esse homem. Apóstolo, mas o que é resiliência? Resiliência é o ato de você continuar firme depois de ter passado por uma grande tribulação e aquilo não mudar você. Isso é resiliência. Sabe aquela pessoa que é que nem quando passa aquele vendaval e aquela árvore tem uma raiz muito profunda e aí parece até que ela é fininha assim, ela não vai aguentar. Mas aí vem aquele vendaval, ela vai até o chão e volta quando passa. Assim é quem está firmado em Cristo. Passa as lutas, passa as tribulações, passa o temporal, mas ele continua firme, alicerçado. E este homem é este grande exemplo. Por isso que não adianta nada eu só falar de uma carta. Eu preciso falar de quem escreveu essa carta, da história desse homem, porque ele é um ícone, ele é um exemplo para mim e para você. Amém? Talvez você nem conheça tanto a história dele. Por isso eu faço questão dessas ministrações introdutórias mostrar para você um pouquinho da vida desse homem.
ao escrever a carta de Romanos, ele não escreve a carta de Romanos tomando água de coco. Ele não escreve a carta de Romanos na praia. Ele não escreve a carta de Romanos ao som de pássaros e uma bela paisagem. A carta de Romanos faz parte de carta que ele escreve em prisão. Ele não tem essa liberdade que a gente imagina. Então nós vamos aprender um pouquinho hoje dessas características. Eu quero abrir com você Romanos capítulo número 15, versículo 22 ao 24. Olha só o que a Bíblia nos ensina. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando eu em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. O projeto dele não era ir a Roma, o projeto dele era ir à Espanha, mas ele queria passar em Roma e ali ele compartilhar algum dom, compartilhar uma palavra, ter algo para consolo mútuo, para edificação mútua. Agora, ele tem sentimentos sofrendo cadeias, sofrendo perseguições. O que é que impedia Paulo? E eu quero que você vai pegando esse pano de fundo da vida dele para nós trazermos depois a aplicação para a minha e para a sua vida, que muitas vezes as pessoas prometem para os outros uma vida sem tribulações, uma vida sem luta, uma vida sem dificuldade. Estava comentando essa semana, a gente estava batendo um papo, pastor Vitor e o André, a gente estava falando, com muitas pessoas, depois de muito tempo de evangelho, acabam desistindo, se cansam. Por quê? Porque talvez foram evangelizados que tudo ia ser do jeito que a pessoa quer. E não é assim. Não é assim. Existem tribulações, existem dificuldades, existem coisas que vêm da gente, que a gente causa, e tem coisas que são causadas pelas mãos de Deus para moldar a gente, para usar a gente da maneira que Ele quer. Então nós vamos extrair algumas coisas que já mostrei para você, que o que eu estou dizendo não é uma ideia minha. Ele já disse aqui, olha, eu estou escrevendo essa carta porque eu estou em tribulações, preso, estou impedido de ir até aí, mas eu vou escrever a carta para vocês. Então a carta chega antes dele. E é uma coisa lógica. Ninguém escreve carta para quem está do lado, a não ser naquela época, não sei se você é dessa época. Já escreveu carta de amor para namorada? Quem já escreveu? Eu fiz isso não, pô. Né? A gente manda WhatsApp, já escreveu WhatsApp para namorada, né? Aquela cartinha de amor, né? Mas está ali perto. Não, mas escreveu. Tinha esse costume. Alguém já fez isso, gente? Aleluia. Né? Ah, que bonitinho. Mas aqui Paulo não está lá. Ele manda a carta antes dele chegar. E fica registradas as informações dele. Mas pense comigo. Você que talvez se encontre em perseguições, em lutas, em tribulações. Vamos extrair acontecimentos da vida dele hoje, que nos mostra que não importando as lutas, as tribulações, Deus continua no controle de todas as coisas. E de alguma maneira vai cooperar. É bíblico isso. Olha só, 2 Coríntios, capítulo de número 11, vai nos mostrar. 2 Coríntios 11, 23, diz assim a palavra. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte. Muitas vezes, 5 vezes, recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar.
em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me infame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Porque ele traz à memória o que Deus disse para ele: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Diga assim: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque é ali quando você se sente fraco, e Paulo mesmo nos ensina isso, diga ao fraco: sou forte. Por quê? A sua força não vem das situações, a sua força não vem do governo, a sua força não vem do dinheiro, a sua força não vem de coisas exteriores, a sua força vem de Deus que sustenta nas mãos dele todas as coisas. Amém? A Jaiane estava dizendo aqui, eu sei que é um período administrativo. O que eu digo de período administrativo? De nós administrarmos nossa vida financeira, de administrarmos os nossos gastos, de sabermos viver com contentamento, saber investir, saber no que aplicar, é ser uma pessoa que tem inteligência para administrar, mas em tudo nós vemos a provisão de Deus. Amém? Em tudo isso vemos a provisão de Deus. Pastor Vitor disse para mim, se não é verdade, que sem pandemia já foi mais apertado do que com pandemia o milagre que você tem vivido. É na hora da dificuldade, da luta, é que nós vemos a ação da mão de Deus na nossa vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu tenho uma história de muita perseguição, eu tenho história de prisões, então, na verdade, ele não tem um tempo. Se ele não está sendo perseguido por salteadores, se ele não está sendo perseguido por uma tempestade ou por um naufrágio, ele está sofrendo por perseguição dos próprios judeus, ele está sofrendo o abandono da própria igreja, que não quer apoiá-lo, não quer acreditar nele. Então imagine que se existem guerras exteriores, existem mesmo, existem guerras interiores, aquelas guerras que estão dentro de nós, que nós dizemos: será que Deus está comigo? Será que Deus vai me enviar mesmo? Será que foi Deus que mandou fazer? Porque parece que está tudo ao contrário, porque muitas vezes pensamos que Deus só está na calmaria, Deus está no meio da tempestade também. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Falo para você que muitas das minhas experiências, das minhas grandes experiências, foram nos momentos de maiores tribulações na minha vida. Eu hoje estou aqui de pé, é porque eu olho para o passado e vejo um Deus que me sustentou nos piores momentos. Nos piores momentos da minha vida, Ele me sustentou. Quando eu empurrava o carrinho da minha filha e a rodinha caía, eu tinha que descer na ladeira correndo atrás da rodinha do carrinho. O carrinho era ganhado, mas aí saía a rodinha. Aqueles momentos de dificuldade que eu vi a mão de Deus, e eu falo: Senhor, isso me fortaleceu. Isso me fortaleceu. Por quê? Porque haveriam lutas maiores ainda, que se eu não tivesse preparado, eu não suportaria. Ou seja, as lutas que nós passamos são preparações de Deus para um futuro promissor, coisas maiores que Deus tem para nós. Se nós abandonarmos nas pequenas, como é que nós vamos alcançar as maiores? E eu creio que, tendo um Deus grande, Ele tem coisas grandes para as nossas vidas. E Ele vai nos preparar para isso. Eu fico olhando e vocês não têm noção. O pessoal do Ministério do Louvor não tem noção da alegria que existe no meu coração poder sentar e ver vocês tocando, vocês adorando.
Porque um dia eu tive que aprender com o meu violãozinho do seu Tião, né? Que ele afiava para mim lá, ele afinava para mim, porque eu não sabia afinar o violão. E agora estou impedido de tocar. Brincando. Tem um ministério todo. Mas se eu não aprendesse o princípio, eu não valorizaria tudo que Deus colocou nas minhas mãos. Deus está preparando você para coisas grandes, então nós não podemos desistir nas coisas pequenas. É isso que Paulo está aqui dizendo. Eu sei que minha voz não está muito boa, mas eu estou muito empolgado em pregar o que eu estou pregando para você. Porque eu não falo de algo que conheço, eu falo de algo que eu senti e sinto na pele todos os dias, que é o agir e o preparar de Deus na minha vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem tem experiências com Deus aí? Eu tenho certeza que existem experiências, ainda que você talvez não conheça que era Deus. Um dia você vai falar assim, era Deus e eu não sabia. Era Deus agindo e eu não sabia. Era Deus soprando e eu não sabia. Era Deus preparando e eu não sabia. Mas você vai ver a boa mão de Deus agindo ao teu favor em nome de Jesus. Amém? Agora um homem, eu li para você, eu fiz questão de ler essa passagem para mostrar, a vida de Paulo era uma vida fácil, sim ou não? Não era fácil. Agora, o que me faz ser mais fã dele é ele ter coragem de escrever isso aqui, ó. Abre lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Você lembra que eu acabei de ler para você, né? Naufrágio, perseguição, decepção, pressão psicológica, em todas as áreas ele está sendo tribulado. Aí olha o que ele escreve para a gente. Versículo 16, 2 Coríntios 4,16. Por isso, não o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Não desfalecemos, não desanimamos. Diga assim, não desanimamos. Olha, ele diz, muito pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, não é que tipo assim, eu vou conseguir desvencilhar. É que na verdade, ainda que o homem exterior sinta o peso, fique abatido. Sabe o que é uma pessoa assim que ela está sentindo o peso, gente? Imagina uma pessoa, ela está numa prisão, ela está sendo perseguida, o corpo dela não vai cansar, sim ou não? O jejum dela forçado, a fome dela, sabe o que é? 39 chibatadas, né? Que é 40 menos uma, açoitada 5 vezes. Então você acha que Paulo era esse cara bonito? Porte atlético? Ele era cheio de marcas no seu corpo, cheio de cicatrizes. Uma vez entra na cidade e o pessoal rejeita ele, ele é apedrejado e ele fica semi-morto. Quando ele recobra a mente, ele volta a si, em vez dele fugir, ele fala, eu preciso entrar de novo lá e pregar para esse povo, que eles precisam ouvir a palavra de Deus. Gente, cadê evangelismo? Isso é evangelismo, é ser rejeitado e ainda se amar. É ser rejeitado, não ser compreendido e ainda assim amar pessoas, as pessoas te abandonarem, as pessoas te apedrejarem e você continuar orando por elas, você continuar dizendo, Jesus te ama e eu ainda vou te ver de pé. Aleluia. Olha só o que ele diz. Aí, porque é bom nós olharmos para pessoas que são grandes referenciais, porque a gente para de mimimi com a nossa vida. Diga para a pessoa que está do seu lado, não está tão ruim assim. Não, mas diga com fé, não está tão ruim assim. Hoje você pode mudar a sua história, mudando sua maneira de enxergar ela. Como você enxerga? Esse é o segredo, como é que você enxerga as suas tribulações, como é que você enxerga as suas lutas, como é que você enxerga as suas dificuldades. Uai, dificuldade? Não! Você tem uma outra maneira que você pode enxergar ela. Qual é? Oportunidade. Qual? De ver um Deus poderoso fazendo milagre acontecer.
É tipo Deus falando para Moisés: Moisés, você tentou fazer uma revolta matando um egípcio, você tentou se levantar e não deu certo, né? Quem saiu fugido foi você. Senta e vê como se trabalha, Moisés, do meu jeito. Diga para a pessoa do seu lado: senta e vê o jeito de Deus trabalhar. Amém? Mas diga com mais autoridade: diga, senta e vê o jeito de Deus trabalhar. Confia nele. Eu só entendo que só existe essa maneira do cara escrever isso. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ou seja, por fora está o caco, por dentro está de pé, firme, ligado na rocha, enraizado, cheio de marcas por fora, cheio de cicatrizes. Senta com pessoas que hoje alcançaram determinados patamares. São pessoas que têm história de vida para contar e dizer: olha, assim, 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 assim. Você estava contando uma vez para mim da história que viu muitas vezes acontecendo de pessoas que investiram demais no que não devia ter investido, credores. Você contou uma dessas para mim? Eu não lembro, uma pessoa contando para mim, falando que viu muito credores vindo dentro da empresa e assim, a família sendo afetada. E a pessoa disse assim: agora no meu investimento, calma. Eu vou agir assim, vou agir assim, vou agir assim, vou agir com inteligência, vou fazer assim, assim. Parou para pensar e administrar de uma maneira diferente. Você precisa parar, olhar a sua vida e ter um prisma diferente de todas as pessoas que estão à sua volta. Olhando para a história de Paulo, teríamos um prisma, mas eu preciso ver por qual prisma, qual é o lado que ele olha, porque o lado que ele olha faz ele ficar de pé, e o lado que a gente olha, talvez a gente corra, porque a gente olha as tribulações, e olha como ele enxerga as tribulações que ele passa. Ele diz assim, ó, porque a nossa, ele disse o quê? Porque a nossa. Isso é pesado para ouvir, né? Leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Meu Deus, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Preste atenção. Vocês estão conseguindo enxergar aí, gente? Estão vendo? Olha lá. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O cara que está sendo perseguido, o cara que está passando naufrágio, está tomando 5 vezes 39 chicotadas, sendo perseguido por irmãos, por patrícios, por gentios, por salteadores, por mar, naufrágios, são rios, são animais, são homens. Ele está dizendo, isso é leve, momentânea tribulação. Um cara desse para mim é resiliente. Um cara desse para mim só pode ser um grande exemplo. E ele diz, um segredo para nós. Não atente. Ele está dizendo que ele faz isso, né? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Gente do céu, podia ficar aqui, é que a gente está expondo Romanos. Mas se eu ficar aqui em Coríntios, a gente passa até meia-noite, pelo menos, ministrando isso aqui. Ó. Qual é o segredo? Ele está dizendo aqui, ó. Qual o segredo de uma vida resiliente, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente? Porque ele está sendo afetado de todos os lados a batalha. Eu vou mostrar para você quais são as batalhas que a gente perde. Aonde que a gente está perdendo elas? Então nós vemos que ele espiritualmente,
ele emocionalmente e ele fisicamente está cheio de tribulação. Mas ele ensina o segredo para a gente. Eu vou traduzir para você na versão Adilson, capítulo de número 1 e versículo número 1. Não atente nas coisas que os seus olhos veem. Olhe, volta lá. Volta a outra. Antes, não atente nas coisas que os seus olhos veem. Comece a olhar para aquilo que o seu olho não enxerga. Ué, ele está falando do quê? Quer que eu diga para você o que ele está falando? Não precisa nem abrir. Eu abro para você aqui, leio rapidamente, dentro da palavra de Deus, porque foi a palavra que me alimentou e me deu força para me passar por todas as minhas tribulações, e a palavra que dá força para qualquer servo de Deus passar pelas tribulações. Por quê, apóstolo? Porque está aqui, ó. Ora, a fé é a certeza, Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. O que ele está dizendo? Eu não posso olhar para o que está acontecendo. Eu tenho que olhar para o que pode acontecer. Eu não posso olhar o que está acontecendo agora, posso, mas é negar a verdade? Não. É saber que existe uma verdade, uma realidade do céu para se manifestar na terra. Isso é fé. É olhar para o caráter de Deus e falar, não, essa tribulação não vai me matar, essa luta não vai fazer eu desistir. Jesus, ele disse para os discípulos dele lá para o outro lado, e eles ficam com medo dentro do barco por causa da tempestade. Mas Jesus disse o quê? Lá do outro lado a gente se vê. Então não é a tempestade que vai parar os discípulos. Ou seja, o que Jesus disse para você, que lá você se vê, lá você vai se encontrar, lá do outro lado ele vai falar com você, você vai viver tal coisa, confia no caráter dele. Você vai ver a tribulação, mas não olhe para a luta, olhe para Deus que te prometeu, você vai chegar lá. Aleluia! É isso que ele está dizendo para nós. Olhe pela fé. Volta lá em Coríntios, lá de hoje. Volta lá naquele versículo de Coríntios. O 4:16. Diz, ó. Porque as que se veem são temporais. Não é temporal de chuva. Não é temporal de fenômeno da natureza. Não. É temporais, que tem tempo determinado para começar e tem tempo determinado para parar. Uma porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. Mas ele disse para a igreja dele, eu tenho colocado uma porta aberta e ninguém pode fechar essa porta. Ou seja, quando você olha para a história de Jó, a história de Jó é isso. Tem um período para começar e um período para terminar. Tudo tem um tempo determinado. A Bíblia nos ensina isso. Há tempo para todas as coisas. Diga assim comigo, há tempo para todas as coisas. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Saiba viver o momento, mas coloque data nisso. É tempo, só um tempo. Não fica sempre no sofrimento. Uma pessoa estava conversando comigo essa semana e falou que foi impedida pela mãe de chorar o luto do pai. Olha só. Isso causa psicologicamente barreiras. Nós não podemos viver a nossa vida em luto, mas precisamos viver aquele momento do luto. Fazer o que Davi fez. Houve uma perca, houve um problema, houve uma queda, eu choro, eu oro até que a criança seja curada e Deus volte. Mas quando chega a hora, parei. Coloquei um fim no meu luto. Lavo a cara, vou comer e tocar a vida. Por quê? Porque você precisa ser resiliente. Senão você vai acabar com a tua alma.
você vai acabar com os teus sentimentos, vai ficar preso a passado, vai ficar preso a falhas. Quem já falhou aí? Meu Deus, todos nós. Se nós formos carregar nas nossas costas as falhas, nós não vamos para frente. Eu preciso largar essa carga. Eu preciso me lançar para coisas novas. Eu preciso renovar de dentro para fora. Eu preciso ser resiliente nos meus sentimentos. Porque quando eu estou acabado por dentro, automaticamente vai exteriorizar. Agora, quando eu me resolvo aqui dentro, eu estou bem, que nem nós ministramos na semana passada. Quando eu estou em paz com Deus, eu fico em paz comigo e fico em paz com o ambiente ao meu redor. Diga assim comigo: paz com Deus, paz comigo, paz com o ambiente ao meu redor. Glória a Deus. Ele está nos ensinando isso. Coloca lá de novo, Josi. Olha, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não olhe para cá, olhe para lá. Sabe uma coisa que eu noto muito? Que nós temos uma tendência, e é natural. Sobrenatural é ser diferente. Você foi chamado para ser sobrenatural. Amém? Quem foi chamado para ser sobrenatural? Vocês não me convenceram, não. Quem foi chamado para ser sobrenatural? O que é ser sobrenatural? É ser diferente do natural. Amém? O natural é ver um mar fechado e não dá para atravessar. Sim ou não? Não é natural? É natural você entrar num barco e ficar dentro dele. É natural. Você sabia que se você ler o texto de quando Pedro é chamado para andar sobre as águas, existe uma característica ali que é fundamental? Porque Jesus está vindo e Pedro olha e diz: se és tu mesmo, manda-me ir sobre as águas e eu vou então, que eu quero ver se é o Senhor mesmo. Ousado, ele se lançou. Quando ele começou a andar, aquilo era natural? Sim ou não? Não é natural, gente. O chão virou concreto. Não é natural um negócio desse. Você pisar na água, meu, que da hora. Não é natural. Mas ele começou a andar no sobrenatural. Até que ele olhou para o natural. E qual era o natural? Os efeitos que estavam acontecendo ali. Não, eu devo estar sonhando, mano. Eu estou malucão. A Bíblia diz que ele começou a atentar para o mar, para o vento. Ele começou a olhar o quê? O natural, ao invés dele olhar para o sobrenatural. Às vezes nós caminhamos assim, mas louvado seja Deus, e não é motivacional não, é realidade de vida. Jesus estava lá, para nos momentos que nós olhamos para o natural, nós vamos ir naufragar, nós vamos afogar. Jesus vem, estende as mãos e levanta e fala: vem andar no sobrenatural comigo. E quando ele volta para o barco, o pessoal talvez poderia dizer assim: ih, Pedrão, foi o quê? E vocês? Porque eu mesmo no meu medo enfrentei o mar e vocês ficaram no barco só olhando. Eu vivi sobrenatural de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quais são as lições que nos ensina? Tem outra. Romanos capítulo 8, versículo 28, eu leio para você. Olha o que ele ensina para nós, que isso daqui é o ápice de Romanos. Sabemos, 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não acredito que todas as nossas escolhas, na verdade, foram escolhas de Deus.
Não. Eu acredito que muitas das nossas escolhas, podem não ser todas, mas muitas das nossas escolhas são escolhas nossas pelo nosso livre-arbítrio, livre ação que Deus permitiu. Você casou com a pessoa que você decidiu casar, você decidiu fazer um montão de coisas na sua vida ali, por permissão de Deus. Ponto. Mas o que eu acho interessante de Deus, que mesmo em meio aos nossos desastres, Deus é que tem o poder de entrar com a mão dele e escrever uma nova história no meio do caos. Deus não criou o caos, mas Deus entra no meio do caos e faz histórias bonitas. Deus entra no meio de uma cracolândia que ele não criou. Ele entra no meio de um prostíbulo, ele entra na vida de uma prostituta e transforma a vida dela e faz de um deserto um lugar que jorra água. Ele pega de uma pessoa usuária de crack acabada e faz um grande homem de Deus, porque Deus, ele faz essas histórias. Ele pega gente derrotada, ele pega gente acabada, gente desacreditada e faz um homem, uma mulher de Deus, porque ele tem poder para isso. Ele consegue pegar lá do lamaçal, do pior barro que existe, e moldar um vaso segundo a vontade dele, para levar o nome dele às nações. Diga para a pessoa do seu lado, não duvide do poder de Deus. Paulo é o grande exemplo disso. Tem coisas que nós estamos investindo na nossa vida, que na verdade é Deus que está investindo e você não sabe. Tem alguém nessa terra que Deus vai usar você para moldar a vida de outro. Até mesmo as suas tribulações Deus permite para você saber a dor das pessoas. Irmão, tem coisas que acontecem na vida, é o que eu estou dizendo, encontrando o equilíbrio disso. Não é Deus que manda a gente para uma cadeia às vezes. São situações que nos levam. E as pessoas dizem assim, é o fim. Quando você vê, por exemplo, Deus falando com Paulo, ele está perto do naufrágio. O naufrágio é uma agenda de Deus. Assim, apóstolo. Eles vão parar numa ilha. E Deus ministra no coração de Paulo, fala para Paulo, Paulo, eu entreguei todos que estão aqui nas suas mãos, é minha agenda. Você passar nessa ilha, você não vai morrer neste naufrágio. Aí a víbora vem e morde ele. Paulo, você não vai morrer nessa víbora. Por quê? Porque é minha agenda que você passe por aí. É minha agenda que você passe por Roma. É minha agenda que você esteja preso. Por quê? Porque no meio desse caos, eu vou falar com as pessoas que estão lá. Através da sua vida, eu vou falar com a humanidade, Paulo. Você nas mãos de Deus pode ser usado muito mais do que você pode imaginar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Segunda coisa, se a primeira que nós temos como lição aqui, tudo coopera para o bem dos planos de Deus na salvação. Segundo ponto que a gente vê, é que mesmo em prisões e perseguições, Paulo falava de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Nós olhamos ali para Paulo e fala, o cara, ele não perde a identidade dele. Porque colocaram ele dentro da prisão, ele é evangelista. Diga assim comigo, Paulo é evangelista. Coloca ele na prisão. O que ele tem que fazer? O que o evangelista tem que fazer? Evangelizar. Prenderam ele a um soldado. Aí o que ele fica falando para o soldado? Talvez o soldado, imagine a conversa de um prisioneiro com um soldado. No mínimo devia olhar para o prisioneiro e dizer assim, por exemplo, eu fico imaginando a história, fico lembrando de história, quem conhece a história dos moravianos? Pesquise para você ver. Eu vejo isso. O soldado olhando para um cristão e dizendo assim, mano, seu Deus não gosta de você não. Olha onde você está por estar servindo a ele. E aí Paulo olha para ele e fala assim, não, mas eu estou aqui por causa de você.
Como assim está por causa de mim? Porque Deus me colocou aqui em prisão para poder evangelizar vocês, senão vocês não teriam condições de ouvir a palavra de Deus e eu vou pregar para você. Não, você não vai. Eu vou pregar para você que Jesus Cristo te ama, que Jesus Cristo quer te salvar, Deus te ama, quer perdoar os seus pecados, aceita Jesus Cristo agora. Eles não podiam soltar Paulo, vocês não podem me soltar. Talvez o pessoal fale assim, a gente tem que mandar esse Paulo embora daqui, porque ele não para de falar de Jesus. Sabe por quê? Porque ele tem identidade. Tem gente que no meio da tribulação, em vez de ter a identidade de dizer assim, Deus está no controle, eu não vou desistir, eu não vou parar, se está do lado de alguém e fala assim, tá tão difícil, tô querendo parar, tô tão cansado. Servir a Deus não é nada fácil. Já percebeu, gente? Às vezes, por exemplo, você está numa padaria tomando um café. Eu gosto muito de café na padaria, né? Gosto de tomar aquele café na padaria, bater um papo, conheço todo mundo da padaria. Vai muito tempo lá, você fica amigo de todo mundo. Já sabe da vida do garçom, o garçom sabe da sua vida, já sabe para onde ele mora, de onde ele vem, se anda de carro, de moto, de avião. Aí, às vezes você ouve assim, um garçom dizendo assim, ficar lá no caixa é fácil. Nós aqui ralando aqui, ó. Aí você passa no caixa, se você falar com ele, e aí, tudo bem? Você sabe como é que é, estamos na luta aqui, né? Qualquer pessoa que você encontra, as pessoas estão tão influenciadas a reclamar que nunca está bom. Se uma pessoa disser para outra, e aí como você está? Está uma bênção, graças a Deus, irmão, glória a Deus. Mano, você é de outro mundo. Você é ET, mano. Eu não estou dizendo que não tem coisas acontecendo, nós não temos que abrir os olhos, nós não estamos enxergando as coisas. Só estou dizendo para você, é que você vive motivados pela notícia do céu. E a notícia do céu é diferente da notícia da terra. Na notícia do céu, Deus está preparando algo poderoso para ele fazer. Na notícia da terra tem um caos terrível que ninguém sabe o que fazer. Na notícia da terra, Isaías olha e fala assim, meu Deus, eu perdi um rei, estou triste. Mas na notícia do céu, abre o jornal do céu e fala, Isaías, lê o jornal do céu para você ver o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo? Aqui a gente perdeu o rei. Aqui a gente está triste. Lê a notícia do céu, Isaías. Aí quando Isaías abre o jornal, na primeira foto tem quem? Deus sentado num alto e sublime trono. Quando ele abre na outra folha, ele vê a foto dos serafins voando para lá e para cá e dizendo, ele é santo e ele continua no controle de todas as coisas. Ele fala, meu Deus, eu estou perdendo a visão. Muitas vezes nós como cristãos estamos perdendo a visão de quem Deus é. A notícia do céu é diferente da notícia da terra. Eu vejo o profeta Eliseu dizendo, amanhã eu li no jornal do céu que haverá uma provisão aqui. Aí o soldado diz assim, eu não li esse jornal não. No jornal daqui diz que não vai ter comida. Nós não temos como mudar essa situação. Ele fala, você não leu o jornal certo. Você leu o jornal daqui. Amanhã você vai ver que a notícia que eu li é verdadeira. Mas você não vai comer daquilo que você não leu. Quando a Bíblia nos ensina que os profetas recebiam a palavra de Deus e diziam assim, ó, tá vendo o rolo? Tô. Come, se alimenta dele. Por quê? Porque ele vai encher o seu estômago. Se alimente do céu, da palavra de Deus. O profeta mesmo diz que quando ele comeu daquele rolo, ele sentia o sabor de mel. Eu não vou cantar para você sabor de mel não, irmão. Não é isso. A palavra encheu o ventre do profeta. Você acha que quando Josué recebeu de Deus a palavra dizendo, olha, examine as escrituras, leia a palavra, meu irmão, presta atenção nisso, é o jornal de Deus, leia a palavra de Deus, Josué, leia a minha palavra, medita na lei, dia e noite, não desvie, coloque ela na tua cabeça, coloque ela no teu coração, porque você vai viver coisas sobrenaturais. O que ele fez? Eu vou fazer isso. Quando acontece o pecado de Acã, ele fala assim, não, tem alguma coisa errada. Eu estou lendo a notícia do céu que está tudo certo.
Alguma coisa está errada. Deus, se coloca de pé, ô Josué, porque eu tenho uma palavra para você. Tem pecado no meio. Ele resolveu. E ele foi triunfante. É simples. Ouça e obedeça o que o céu diz para você. Apóstolo, eu não sei o que o céu diz. Está aqui, ó. O que o céu diz para você. Do que você está se alimentando? Só estou se alimentando de dor, apóstolo. Só estou me alimentando de luta. Não, irmão. Você está se alimentando errado. Vai fazer mal essa comida para você, ovelha. E eu, como seu pastor, eu preciso te alertar. Muda a sua alimentação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Apóstolo, ler a Bíblia eu não estou lendo, não. Eu estou vendo TikTok. Eu estou vendo as notícias do Face. As fake news. Leia a palavra. Se alimente dela. Se alimente dela. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso vai fazer você ter identidade. Eu vejo, eu estudando essa parte de Paulo, eu me lembro de Daniel. Gente, é tremendo. Daniel foi levado cativo. Mas na verdade, ele cativou todo mundo. Ele foi levado cativo, mas ele pregou para a nação inteira com a postura dele. Você veja como ele pregou com a postura dele? Lá quando Jesus está vamos ver no cálculo, não, ele já está em casa. Porque Jesus tinha nascido na estrebaria, quando os magos que vêm, os astrólogos que vêm, os astrólogos são dos caldeus. Ele influenciou a nação babilônica com a postura dele. Que lá eles aprenderam que haveria de vir o Messias. Ele influenciou. Quer outro exemplo de gente que tem identidade? José. Coloca ele na cadeia. Em vez dele ser um condenado e se portar como um revoltado, achando que o mundo é essa que é a paz. Achar que o mundo é um complô contra ele. Já viu pessoas que é assim? O mundo está contra mim. Os astros, o sol, a estrela, a lua, a chuva, não, está tudo contra mim. José via que os irmãos dele estavam contra ele. José, ele via que ele estava lá na prisão inocentemente, ele não tinha que estar lá. Mas em tudo ele fazia com excelência, porque ele tinha identidade. E Deus honrou ele. Tenha a sua identidade, que Deus vai honrar você. Amém? Outra coisa que nós aprendemos aqui, ó. Nossas dificuldades nos levam para mais perto de Deus. Como assim, apóstolo? Olha 2 Timóteo 4,16. Vamos um pouquinho para frente. Eu estou te dando bases bíblicas aí que se você não ler esse jornal aí todo dia, irmão, você está perdendo seu tempo. Está aí um jornalzinho para você acordar toda manhã e ler ele. 4:16 ao 17. Preste atenção, depois de todas essas tribulações, olha o peso na alma desse ser humano. Ele diz assim, ó. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. A gente, as pessoas abandonaram ele. Em vez dele amaldiçoar as pessoas que abandonaram, disseram assim, ó, ele já tem outras coisas na conta. Não seja mais essa na conta deles, eles já estão perdoados, né? Gente, o cara tem paz com Deus, sim ou não? Tem. O cara tem paz com a vida? Tem. O cara tem paz com as pessoas? Tem. Porque só consegue liberar perdão e paz para as pessoas quem tem paz dentro de si. E olha o que ele disse. Eu vou pegar esse pedaço e já partir para o outro. No versículo 16, ele diz o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Me parece que ele corrige. Mas o Senhor
me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Sabe o que ele disse? Todos me abandonaram. Recebe isso no seu coração, irmão. Mas Deus não abandona os seus. Os homens me abandonam, mas Deus não me abandona. As pessoas me deixaram nos momentos mais difíceis, mas Deus nunca me desamparou. Eu nunca fiquei sozinho, porque Deus estava ali comigo. Quer mais uma? Que você não está sozinho? Eu gosto desse cara, gente. Eu sou fã dele, sou fã desse livro. E eu te mostro por quê. Abre em Romanos 8, 24 ao 27. Volta lá comigo. Já está indo para o finalzinho, tá, gente? Quem está recebendo no coração? Glória a Deus. Você que está aí na sua casa, recebe no teu coração também. Ó. Apóstolo, eu estou fraco. Eu estou cansado. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Cadê uma menina com uma voz boa do louvor aqui? Vem cá. Que a gente faz essa oração junto. Alguém, uma das meninas aí com uma voz para puxar um louvor aqui comigo? Quem vem? Não temam. Não temam. Eis que sou convosco, diz o Senhor. Amém? Olha. Eu vou ler, e vocês vão saber qual é o louvor que a gente vai cantar. Vamos ver se vocês estão ligados. Capítulo de número 8 e o versículo de número 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que nós vemos não é esperança, pois o que alguém vê, como vai esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabe o que ele está dizendo? Nos momentos difíceis, sabe o que você pede? Vamos ver se ele sabe qual que é. Amém? Você pede uns minutinhos, a gente já está caminhando para o final. Mas qual é o trabalho do inimigo que ele quer fazer com você? Paulo ensina outra coisa com a vida dele. Sabe o que ele ensina? Eu vou ler para você. É Bíblia. Capítulo 3, versículo 12 de Filipenses. Diz assim, ó. Não que eu tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Eu não alcancei o que eu almejo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Deixa eu perguntar para você, isso é muito sério. Qual o alvo da sua vida?
Responda para você mesmo, qual o alvo da sua vida? Aonde você está mirando? Eu podia pregar mais outra ministração para você aqui. Cuidado com as metas, os alvos que você estabeleceu. Saiba se é a vontade de Deus. Sabendo que é a vontade de Deus, fixe os olhos no alvo até alcançá-lo. Sabendo que aquilo é a vontade de Deus, fixe os seus olhos no alvo até atingir. Apóstolo, é isso que ensinou? Porque o inimigo quer fazer com que a gente perca o alvo. Dentro da teologia, quando você está no alvo que é Cristo, a santidade, e você peca, você errou o alvo. O que você tem que fazer? Levanta a tua cabeça, deixa para trás e olha para o alvo de novo. Estabelece a meta e continua. É você estar focado no alvo que é Cristo. Eu não alcancei ainda a perfeição, mas eu não perdi a direção, eu não perdi o alvo. As coisas estão tão difíceis que o celular, a pessoa está andando na rua assim, está atravessando a rua, você tem que andar de carro. Antes você se preocupava com o motoqueiro. É o motoqueiro que se preocupa com o motoqueiro, né? E assim vai indo. Os motoqueiros doidos, né? Aí vai com aquelas motos grandes devagarzinho e vem o motoqueiro com a moto pequenininha fazendo arte, né? Mas agora, a gente seja andando de moto, ou de carro, ou a pé, ou de bicicleta, a gente também tem que prestar em outros transeúteis, que nem dizia o Didi Mocó. Tem outros transeúteis. Quem são esses transeúteis? São aqueles que andam com o celular assim, ó. Não presta mais atenção em nada. Até os motoqueiros estão no celular. É um perigo. Sim ou não? Desviou, tem? Ai, bati. Ai, atropelei. Ai, caí, enfiei a cara no poste. Embora diga-se de passagem, me perdoe o pecado, eu casco o bico. Dou risada. Aquele ser humano olhando no celular e enfiar a cara no poste é cômico. Vai para o Zap. Mas preste atenção nisso. Tem coisas na nossa vida que estão roubando o nosso foco. Quer ver? Eu ia te dar mais pontos, mas eu vou direto para o ponto final aqui. Sabe qual que é? Efésios. Tinha um outro pontinho aqui que é cuidado com as escolhas que você faz da luta que você vai lutar. Escolha as suas lutas. Diga assim comigo: escolha as suas lutas. Aprenda. Não abrace luta de gente que não quer lutar. Não lute com gente que não quer lutar. É estratégia básica. A coragem que Gideão teve de dizer o seguinte: os covardes voltem. E não é que voltou uma galera? Depois ele vai beber água com o povo. A maior parte enfia a boca na água. E ele não sabe, ainda bem que Deus, se Deus dissesse para ele, ele já ficava com as pernas bambas na hora já. Mas Deus falou para ele assim: pega lá esses homens que sobraram aí, coloca eles tudo na beira do rio. Aqueles que beberem como o cão bebe a água, você coloca a parte. E aqueles que pegarem a água e levar a boca, você coloca a parte também. Não sei se Gideão foi inteligente, a gente já sabe da história, mas não sei se Gideão foi inteligente. Mas eu, na minha conta, eu ia entender já o quê? Que Deus quer fazer a separação de um e de outro, sim ou não? Sim, é claro. Deus quer separar as pessoas que beberam lambendo a água e os que pegaram com a água com a mão. Eu, como uma pessoa que vive no mundo físico,
eu ia fazer a conta. E já entendi. Deus mandou separar. E separou a maior parte. Aí Deus falou assim: Gideão, quantos pegaram a água com a mão? A menor parte. Ele falou assim: é essa. Deus do céu. 300? Da multidão sobrou 300? Sim, Gideão. Deus, mas dá para você explicar para mim por que o Senhor falou para levar os 300 e deixar os outros? Só por causa da água? Não. É porque quem enfia a cara na água para lamber que nem um cachorro perde a visão da batalha. Quem pega a água e traz a boca faz isso aqui, ó. Com gente desatenta e sem foco não se vence batalha. Se você quer vencer as batalhas da sua vida, a primeira coisa que você precisa ficar esperto é com os desvios que Satanás quer colocar na tua vida. Tirar os seus olhos da proposta que Deus colocou para você. Vai vir ofertas, vai vir amigos, vai vir amigas, vai vir trabalho, vai vir oferta financeira, vai vir oferta de relacionamentos, vai vir oferta de descanso, vai vir oferta de passeio, vai vir oferta de churrasco, vai vir oferta de viagens, para tirar o seu foco. Apóstolo, mas são coisas boas. Quando elas são exageradas, elas viram idolatria e muitas vezes nos roubam do propósito que Deus tem para nós. Quem está entendendo? Satanás, ele não precisa, na verdade não precisa, não, ele nem vai te dar coisa ruim, irmão. Você acha que Satanás vai te dar coisa ruim? Nada. Coisa ruim, você já sabe dizer: eu não quero, eu não gosto. Ele vai te dar aquilo que você gosta. Porque eu te oferecer uma coisa que você não gosta, é muito fácil, não gosto. E se te oferecer aquilo que você gosta? Aí já é outro caso. Satanás é ligeiro, você e eu que vacilamos. Ele vai querer tirar o seu foco. Ele vai querer te dar o que vai tirar a atenção sua. Por isso que aqueles homens falam: vou beber a água. A água é uma necessidade, sim ou não? O soldado vai ser descedentado. Mas nem por isso eu tiro os meus olhos da batalha. Quando é que a gente cai? Quando perde o foco. Quer ver uma coisa que tira foco? A guerra espiritual. A nossa batalha é contra quem? A minha briga é com a Jaiane. A Jaiane é uma pessoa que me tira do sério. Não, Letícia. Letícia é terrível. Tem jeito docinho assim, ó. Ai, docinho. É. Presbítero é bruta. Apostolinha. A gente olha isso. Na batalha espiritual, não é isso que precisa ser visto. O que precisa ser visto é o que está por detrás daquilo. Quando Neemias tem tanta história bíblica, gente, minha mente é bíblica, desculpa. Meu esqueminha é bíblico. Neemias está lá construindo e reconstruindo o muro. O que o pessoal faz? Ei, Neemias, chega aí, a gente precisa trocar ideia. Estou ligado, eu estou aqui construindo. E quando vocês viram que eu estou construindo, vocês estão vendo que eu quero alinhar minha vida. Você está vendo que eu estou acertando minha vida. Você está vendo que eu estou honrando minha casa. Você está vendo que eu estou sendo trabalhador. Você está vendo que eu estou sendo servo de Deus. Você quer tirar minha atenção? Não vou. Eu estou ocupado. Com o que, Neemias? Servindo ao Senhor. E ele não perdeu. E ele descobriu, não é que o pessoal queria o mal dele? Por que os amigos querem pagar a cachaça até arrebentar com a gente? Quando está arrebentado, aí larga nós. Sabe que eu nunca tive bons amigos assim. Mas pessoas para te levar para um caminho errado aparecem. Depois que você está no caminho errado, você fica abandonado. Por que não fica no buraco com você? Bons amigos são aqueles que batalham por coisas boas. Mas os bons amigos desejam as mesmas coisas que você deseja. Não deu para entender? Por isso que você tem que escolher com quem você faz aliança, com quem você anda. Porque você só faz aliança e só anda com gente que quer a mesma coisa que você. O que você quer? Quem está entendendo? Por isso você precisa escolher as suas batalhas. Deixa eu finalizar, senão eu prego muito mais.
Se coloca de pé e eu vou ler para você. Capítulo 6 de Efésios, a gente vai trabalhar mais isso mês que vem, às sextas-feiras. Sexta-feira agora não perde não, vem estar aqui conosco. Pastor Fernando vai estar trabalhando esse tema de batalha espiritual às 8 horas da noite. Então vem estar conosco. No mês que vem a gente vai trabalhar aqui, eu vou pregar, o pastor vai pregar. Nós vamos trazer ensinamentos sobre batalha espiritual. Não somente oração, o ensinamento da batalha espiritual. Mas olha só o que Paulo nos ensina. Quem foi que ensinou? Paulo. Ele é um grande homem de Deus. Ele finalizou a vida dele dizendo: combati o bom combate, guardei a fé. Opa! Como é que ele terminou a carreira dele? No propósito. Ele foi ser rei, governador? Não. Ele tombou na terra, mas ele entrou no céu como um príncipe de Deus. Era o foco dele. Era o destino. Era o que ele mais queria. A glória de Deus. Mas ele deixou ensinamento para nós em Efésios, que é um livro muito rico também. Eu vou ler para você do versículo 10 em diante. Quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Ele acabou de dizer, a nossa luta não é contra pessoas. A minha luta não é com a Eva. A minha luta não é contra nenhum de vocês. E a luta de vocês não é contra o irmão de vocês, nem contra a esposa, nem contra o esposo, nem contra o filho, nem contra a cunhada, nem contra ninguém. A sua luta tem um destino certo, tem inimigos certos. E de sexta-feira, no mês que vem, a gente vai trabalhar as armas espirituais. Mas a nossa luta é espiritual. Existe um demônio querendo atrapalhar a tua vida. Existe legiões querendo possuir você para arrebentar com a tua história. Existe espírito de prostituição. Existe espírito de vícios. Tudo querendo atrapalhar a tua vida, escravizar a tua mente, os teus sentimentos, toda a tua vida. É com ele que você tem que brigar. Só que ele usa pessoas e situações. Aí você tem que ficar ligeiro, irmão. Diga para o irmão que está do lado, você tem que ser ligeiro. Já viu o cara na batalha com o coturno desamarrado? E tem gente que está brincando. Parece que a gente tem que pregar a batalha espiritual todo dia. Satanás está batendo e a pessoa... Tem pessoas que você fala para ela, a gente estava conversando ontem à noite no Meet, falando com algumas pessoas, mas tem jovens dizendo, eu vou para o inferno sem disso. Como é o negócio? Mas peraí. Como que uma pessoa pode dizer, conscientemente, vou para o inferno e não estou nem aí? Tá maluco, irmão? Diz para a pessoa do seu lado, tá maluco, irmão? Pessoas, sabendo da existência do inferno, não se importar? Ei. Desperta, tu que dormes. A sua batalha não é humana. A sua batalha é espiritual. Pode olhar o tinhoso armando as situações, mas você precisa ter olhos de águia. Você precisa ver. Você não vai tocar eu não. Eu vou ter vitória. Deus vai dar vitória. E você vai ver. Você está num jogo de xadrez, irmão. E olha que eu não sei jogar esse negócio, não. Só sei que é trabalhoso. Eu não sei jogar porque eu não tenho paciência. Eu já vou jogar os peão tudo lá para acabar o jogo de uma vez. Mas quem sabe jogar? É assim que você está na batalha espiritual. Preste atenção nas suas ações. Porque as suas ações vão gerar reações. Quem está entendendo? Diga assim: ações geram reações. Deixa eu finalizar para você, para a gente ir embora. Vamos lá. Portanto,
Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, desculpa eu te dizer, não tem como perder essa batalha. Primeiro porque também nós aprendemos que Paulo nos ensina que as nossas armas são poderosas em Deus. As suas armas não são poderosas em você, as suas armas são poderosas em Deus. Então levante a sua mão nessa noite em nome de Jesus, porque eu batalho espiritualmente pela tua vida e declaro que todas as cadeias caiam por terra. Eu declaro a tua vida liberta. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, que você prospere, que você cresça, que você viva o sobrenatural de Deus. Tudo aquilo que te impede seja quebrado em nome de Jesus Cristo. Eu libero a palavra de Deus sobre a tua vida. Capacete da salvação, a espada do Espírito, calçado para os teus pés, a couraça da justiça. Você precisa do cinturão da verdade. Deus quer te abençoar. Deus já está abrindo os teus olhos. Deus já está te dando direção. Deus já está falando ao teu coração. Agora coloque em prática. A sua luta não é com a pessoa do seu lado. A sua luta é com o diabo que está trabalhando para acabar com a sua vida, acabar com a sua história, te colocar depressão, te colocar tristeza, te trazer palavra de desânimo. Mas hoje eu repreendo isso em nome de Jesus Cristo, e eu libero a palavra de vitória sobre a sua vida. Eu declaro, você e eu somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou e nos conquistou e nos deu autoridade e nos fez assentar nas regiões celestiais, cercados de toda a glória de Deus. Existem anjos que Deus deu ordem ao nosso respeito para nos guardar, para nos livrar, para guardar a tua casa, guardar a tua vida. Então batalhe com eles e seja mais do que vencedor em nome de Jesus Cristo. Você que crê, aplaude ao Senhor. Aplaude ao Senhor. Recebe essa palavra aí na sua casa. Toma posse dela na tua vida. Toma posse dela em nome de Jesus.